Olá, Teresópolis. A partir de agora, você confere aqui o noticiário de Teresópolis, região, no nosso boletim direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e da Diário TV. A gente começa falando de um trabalho importante da Polícia Rodoviária Federal, que vem se atualizando, buscando novidades para implementar uma fiscalização maior, mais forte e que consiga, repreender o crime organizado, diversos crimes que acontecem nas rodovias federais do Brasil, e as novidades implantadas vêm também com drones. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal vêm recebendo treinamento, vêm recebendo equipamento, os drones, para poderem atuar, e eles devem ser utilizados na fiscalização. A gente tem aí algumas imagens para você ver a respeito desse trabalho com drones, que inclusive em Teresópolis teve o treinamento aqui no a Polícia do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira um workshop sobre operações com drones. O evento aconteceu na sede da PRF no início da Presidente Roosevelt em Teresópolis e, de acordo com a corporação, ao todo 10 agentes participaram de instruções teóricas e práticas sobre noções básicas e manuseio de operações com drones, equipamentos que vêm sendo incorporados nas ações de fiscalização da corporação responsável pelo patrulhamento nas rodovias federais. Você vê aí um exemplo de um dos drones que são utilizados no trabalho da PRF e, inclusive, eles já vão utilizar esse equipamento, já estão operando e vão utilizar esse equipamento no Brasil inteiro para, inclusive, multar também. Eles já estão adaptando para controle das rodovias, não só para crimes e fiscalização, como também para multas, enfim, é a PRF se atualizando com o melhor da tecnologia. Realmente uma boa novidade para as autoridades de segurança pública. Agora a gente fala de uma novidade na área da educação, A gente já trouxe aqui na última semana o curso de maquiagem que a FATEC vinha divulgando, e agora a FATEC vem com uma nova divulgação de cursos à distância, claro, porque ainda não é permitido, ainda não há volta às aulas, volta aos cursos e aglomerações, mas a FATEC vem disponibilizando cursos de qualificação profissional agora, nesse momento, principalmente para os alunos matriculados já no começo do ano, aqueles que aguardavam ter a oportunidade de ter esse ensino presencial de qualificação profissional, acabaram não tendo, e agora eles estão fazendo esses cursos à distância online. E as vagas, para quem quiser participar, pode entrar no site da FATEC, que ela precisou modificar todo o seu projeto pedagógico para 2020, disponibilizando esses cursos de qualificação profissional através do projeto piloto de ensino à distância. As 40 unidades estão com vagas abertas para oficinas online gratuitas. As vagas foram destinadas de forma prioritária para esses alunos, como eu falei, da primeira rodada de 2020 no curso de qualificação profissional, que foram paralisados pela Covid-19, em decorrência da proliferação da Covid-19. As oportunidades são em várias áreas de conhecimento, como cursos de gastronomia, área administrativa, noções de matemática para eletricidade, redação para o Enem, musicalização, repertório de violão, marketing pessoal, maquiagem básica, entre outros. Então, uma importante novidade. Quem já é aluno, entra lá no site para poder se inscrever também, e quem não for ainda pode tentar também. Entre em contato lá com a FATEC, que aqui em Teresópolis também fica na Barra, na Presidente Roosevelt. E a gente segue falando aqui agora sobre novidades em relação à pandemia, A gente teve liberações, modificações aí no Estado. Uma das liberações que o Estado determinou é de que os hotéis e centros de convenção podem sim agora já realizar eventos. Os eventos estão liberados pelo governo do Estado, de acordo com congressos, feiras, convenções no território do Estado do Rio de Janeiro, desde que respeitados o limite de 1/3 da capacidade total do local. A medida, incluída no Decreto 42.219, foi publicada no Diário Oficial de terça-feira. Ainda de acordo com o decreto, os eventos devem assegurar a contenção do acesso ao interior do estabelecimento, evitar aglomeração, respeitando a distância mínima de 1 metro entre as pessoas, inclusive nas áreas de acesso. Então tá aí, importante notícia também para Teresópolis, já que é uma cidade que recebe muitos desses eventos corporativos, convenções, feiras, congressos, e a liberação do governo do estado já facilita ainda mais e dá mais base até para a prefeitura já encaminhar também essa ação em seus decretos. Inclusive, Teresópolis vem trazendo essa flexibilização, A gente sabe que, apesar do crescimento do número de casos, ocupação
grande, né? Acima de 70% dos leitos há muito tempo. Semana passada chegou a 90% leitos médicos e UTI, e até médico ficou sem vaga durante um bom tempo, né? Apesar disso, a flexibilização vem ocorrendo. Felizmente, as pessoas estão conseguindo retomar e a gente espera que essa pandemia acabe logo, né? Que se encontre uma vacina logo para a população ficar tranquila. Mas enquanto isso não acontece, as empresas vão voltando e os empregos vão acontecendo. A gente vai trazer para você, inclusive, a situação dos ônibus intermunicipais que tiveram suas viagens liberadas. Há pouco tempo, né, voltaram a ter essas viagens liberadas, mas com uma limitação de 50%. Agora, há uma nova liberação, de 50% passou para 60%. No mês de junho, nós fomos 60% de liberação do espaço. Como você vê aí, o Márcio Catão, que é diretor da Viação Teresópolis, vai explicar para a gente essa situação, como a empresa, né, vinha se preparando e como ela já está trabalhando em cima desses 60% agora, né, não representa um grande aumento. De acordo com eles, é cerca de 4, 5 poltronas a mais e ainda não está longe do... Aliás, ainda não chegou ao ideal para poder, não só a Aviação Teresópolis, mas qualquer empresa de transporte no Brasil, né, precisa de uma ocupação maior. Então, Teresópolis já tem aí vários destinos sendo liberados e o Márcio Catão agora vai falar com a gente e vai explicar. Então, Márcio, realmente você como diretor da Aviação Teresópolis pode falar para a gente dessa situação? Realmente é uma dificuldade grande trabalhar com uma margem tão baixa de ocupação? Desde o mês de junho, nós fomos autorizados pelo governo do estado, também a prefeitura, né, a replicar esse decreto para a gente fazer esse atendimento de transporte de uma maneira geral para algumas linhas, não só Rio, Castelo, Teresópolis. Nesse primeiro momento, nós voltamos só com 5 linhas, né? Algumas cidades como Petrópolis, Friburgo, eles estavam fechados, Carmo, né? E a gente foi autorizado a trabalhar só com 50%. Para a empresa, na realidade, isso é um processo muito complicado, mas pela obrigatoriedade que nós temos via decreto, nós acolhíamos, né, as pessoas que estavam nesse momento precisando fazer os seus trajetos, né, para os seus domínios diários, né? E já existia um pedido via federação para chegar a 70%, que seria uma conta de chegada para manter um break-even, dentro de um equilíbrio econômico para as empresas de uma maneira geral. Isso ainda não tinha sido acolhido. Esse processo foi para o governador já há 15 dias, estava na Casa Civil, e na segunda agora nós tivemos a autorização para dia 26, virando meia-noite, já considerar os 60%, que, óbvio, é muito melhor do que 50%, são 5 poltronas a mais, a gente pode acolher mais pessoas. Não que nós não estávamos acolhendo. O que isso era mais complicado é que a gente precisaria abrir mais horários com mais prejuízos para a empresa, né? Não só para a Aviação Teresópolis, mas como transporte intermunicipal como um todo. Agora, 60% são 5 mais poltronas. Na realidade, nós vamos ter dentro do descritivo na compra das passagens, ou na hora que a pessoa estiver na nossa agência comprando as passagens, eles vão ver que lá tem 5 fileiras que estão com 2 poltronas liberadas. Então, já tem muita gente viajando junto, eles vão poder, na realidade, ser acolhidos e viajarem juntos nesses processos. Então, das 46 ou 42 poltronas, nós vamos poder transportar 60%, em média 28 ou 25, dependendo do carro, né, que os carros são diferentes, e a gente vai poder transportar mais passageiros, melhora um pouco a rentabilidade, ainda não fechando o break-even das empresas, a gente ainda roda com prejuízo, né, com esse número, mas a gente está tendo reuniões, né, com o secretário de Transporte, o Delmo, aqui na Prefeitura também tem sido muito bem acolhidas as ideias dos processos de acordo com os processos da saúde de cada município, né? E isso a gente está andando, está funcionando bem, graças a Deus. Eu acredito que mais um mês, 2 meses, esse processo vai estar mais atenuado e a gente possa melhorar também esse percentual para acolher mais pessoas e melhorar a rentabilidade das empresas de uma maneira geral. E Teresópolis, né, Márcio, a gente vê que está com uma grande dificuldade na questão do emprego. A gente trouxe essa notícia no Jornal Diário de Teresópolis, que em termos de empregabilidade no ranking entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, Teresópolis está lá embaixo.
chegando aos 80, 70, 80, né, o número lá embaixo, com números negativos, ou seja, perdendo vagas pelo quarto mês seguido, Teresópolis demitiu mais do que empregou. E a gente vê que uma das grandes dificuldades das empresas que ficaram fechadas aí, tiveram muito que demitir. Como é que foi para a Viação Teresópolis conseguir manter o seu funcionamento, conseguir manter funcionários nesse momento, também poder equalizar a situação financeira, já que a gente sabe que o setor não recebeu auxílio, né? A gente não viu um auxílio específico chegando para o setor de transportes. Na realidade, a gente tem uma cartola com vários coelhos, né? Cada empresa, cada mix de trabalho tem uma variação. Você vê que na tendência de delivery as coisas melhoraram, os supermercados estão vivendo um momento para eles brilhante, eles não têm assim como se discutir muito sobre esse processo, sobre essa pandemia. Quem teve a perspicácia de poder atender o consumidor dentro de uma realidade no processo de delivery e outros mais, foi muito bacana, mas, em suma, eu acho que é o novo do novo, né? A gente ainda vai viver alguns momentos de mudanças muito sérios. Eu tenho acompanhado via vocês e agradeço aí pelas informações que vocês têm mandado para a sociedade sobre essa interação, né, nos números corretos que tem acontecido, principalmente dentro da nossa cidade e externamente também. Eu leio vocês todo dia através do diário que vocês me mandam, né? Então, assim, muito bacana, né, esse processo de vocês. Então, é um agradecimento nosso para deixar a sociedade bem atenta. E eles também interpretarem bastante esse convívio, esse momento. No nosso caso, basicamente, até então, nós também ficamos aí basicamente 83 dias parados, né? Nós não fizemos nenhuma demissão. Até agora, a Viação Teresópolis tem acolhido bastante os seus colaboradores e, por respeito a todos, se a nossa empresa ainda mantém um padrão, a gente mantém um padrão, porque essa equipe ela é glamurosa e a gente tem muito carinho e respeito por eles, eu tenho dito isso sempre. E a gente tem trabalhado bastante com ênfase num propósito de manter a fidelidade com esse grupo. Mas tem sido bastante difícil, porque, como você bem entende, vocês também já propagaram isso em outras edições de jornais, o governo tem prometido muita coisa, mas na ponta de cá não chega, né? Então, para o transporte, principalmente, até então, não chegou nenhum tipo de ajuda que pudesse corroborar para a gente manter, a não ser a suspensão, né, do trabalho, que foi os 30, 70 que nós usamos aqui na grande maioria, alguns funcionários poucos, como portaria, né, um mecânico, esse nós tivemos que manter ativo. A gente não rodou, mas a gente tinha um ônibus da saúde atendendo o município, né, por causa de Guapi e de Magé, a pedido da prefeitura e dos hospitais da cidade. Nós transportamos esses colaboradores que atendem aqui a nossa cidade, são 75 pessoas, basicamente, no total, revezando. Então, a gente tinha que ter aqui alguém para poder fazer esse atendimento nesses ônibus, para abastecimento, troca de ônibus, limpeza, higienização e tudo mais. E agora, com essa volta, nós voltamos com um pequeno número, com redução de 50%, e estamos atuando dessa forma. Para a gente manter todo esse equilíbrio, é óbvio que a gente teve que fazer alguns processos internos, né, como venda de veículos, né, que já não estavam mais sendo usados na operação. Com isso, a gente compôs um caixa para poder alimentar, né, esse processo de folha de pagamento e outros custos que são obrigatórios da operação, tais como pneus, óleo diesel e outras coisas mais, e um equilíbrio com os parceiros bancos que a gente está, né, negociando algumas coisas dentro de um processo anterior para a gente poder sobreviver até que venha uma pequena ajuda do governo, não só para a Viação Teresópolis, mas como o transporte como um todo. E aí eu digo transporte intermunicipal. Esse é Márcio Catão, diretor da Viação Teresópolis, conversando com a gente aqui, explicando a situação da aviação nessa retomada, né? A gente vem retomando essas viagens intermunicipais, muita gente que trabalha, principalmente no Rio de Janeiro, Niterói, precisa dessas viagens e acaba encontrando dificuldade para conseguir realmente a sua passagem, porque está restrita a viagem, né? Então a aviação acaba tendo que ter um trabalho todo especial para poder dar conta de atender ao máximo de pessoas possível por vez. E por falar nisso, Márcio, como é que está sendo feito esse atendimento? Como é que vocês estão conseguindo atender essas pessoas e como é que explica para as pessoas, né, que querem saber mais, entender melhor essa situação de ocupação, de ter passagem ou não, como é que está o atendimento da aviação?
O nosso 0800 tem funcionado perfeitamente, o site da aviação também funciona perfeito, todo dia ele é atualizado. De 2 semanas para cá, a empresa, com exceção de Caxias e Nova Iguaçu, que ainda existe um processo pandêmico ainda em evolução, e a pedido do prefeito daqui de Teresópolis, a gente não transita nesses 2 municípios. O restante, todos os outros que estão no nosso site, todos os outros estão funcionando perfeitamente. Carmo também teve um problema de fechamento, mas já estavam estudando lá para poder liberar. Então, tirando esses 3 municípios, basicamente, todos os outros, São Pedro do Rio Preto, Rio de Janeiro, Magé, Pimirim, Friburgo, Petrópolis, Niterói, todos esses nós estamos atuando. Para ficar mais fácil, as pessoas poderiam, na realidade, visitar o nosso site para ver os horários específicos que estão funcionando durante segunda e sexta, e sábado e domingo tem um diferencial, óbvio, né, porque não tem o trânsito total desses passageiros. Então, o horário ele é bem agradável, dá para atender hoje a demanda. Quando necessário, nós abrimos carros extras, como tem sido feito em alguns momentos, abrir carro de hora em hora, né? Nós começamos de 3 em 3, depois passamos de 2 em 2, agora estamos de hora em hora, nas linhas principais. E nas outras, 2, 3 horários por dia, ida e volta, completando 6 horários para as cidades vizinhas aqui de cima da serra, né? Então, com esse aumento de 60%, para a gente não muda muito, porque a gente vai continuar com esses horários, atendendo um pouco mais de demanda, podendo até reduzir até alguns horários, se necessário, de acordo com os processos, né, diários. Mas, a princípio, o que tem aparecido para a gente é aumentar o número de ônibus em operações. A coisa tem crescido. Nós, em junho, nós começamos com 8%, na realidade, de trânsito de linhas, passamos para 17 no mês de julho e agora em agosto a gente já está com 22. Então tem sido crescente a procura de passagens pelos nossos passageiros. E a Aviação Teresópolis, né, como as empresas que tiveram que parar durante essa pandemia, tiveram grandes prejuízos, grandes dificuldades, porque as datas comemorativas, por exemplo, que são boas para o comércio, também são boas para a aviação, para as pessoas que querem viajar, feriadões, as pessoas acabaram não tendo essa oportunidade esse ano, né? E apesar de que a gente ainda esteja nesse momento de pandemia, ainda, né, a gente não houve ainda a baixa ainda nos casos em Teresópolis, com essa flexibilização já se pode até pensar em alguma possibilidade de que daqui a alguns meses aumente, né, esse volume de viagens e até mesmo com vistas ao Natal e Ano Novo, a Aviação Teresópolis já pensa em pelo menos ter uma reaquecida, um começo de reaquecimento nas vendas? O que a gente gostaria muito é que nós voltássemos a rodar normal, né? Com todas as nossas linhas, todos os nossos horários que a gente sempre realmente demandou. Isso seria o mais importante para todos, tanto para a Aviação Teresópolis quanto para a sociedade. Mas aí vai depender muito do processo pandêmico, né? Se realmente reduzir, a gente achar um caminho bacana para a gente ficar livre dessa doença, essa seria a glória. É isso que a gente pede a Deus e que a gente, na realidade, tem um comportamento também, de, nesse momento, né, ter bastante controle sobre esse processo de consumo e tudo mais. Eu acho que isso vai facilitar bastante o nosso futuro. Mas, pelo que se prevê, pela baixa que acontece em alguns outros lugares, eu tenho para mim, né, na minha cabeça, que em novembro, dezembro, a gente pode não estar rodando com 100%, mas próximo a 60%, 70% da demanda que a gente tinha no ano passado, que já vai ser um bom número, na realidade, vamos falar, para a nossa cidade se compor economicamente. A gente também roda Rio das Ostras, tá? Eu esqueci de comentar, que a gente voltou a rodar por Rio das Ostras. A parte de transporte nosso também de carga já está funcionando, né? É importante as pessoas saberem, porque muita gente tem problemas aí com outras empresas que estão demorando muito a fazer entregas, então a gente também está acolhendo nesses processos. Então, de certa forma, é importante todo mundo fazer a sua parte. Nós, aqui internamente, trabalhamos fortemente com o trabalho de asepsia, nós compramos equipamentos, produtos diferenciados para poder fazer as frotas realmente ficarem dentro de um padrão exigido pela saúde federal, né? Então, tudo isso, né, quando a gente comenta essas coisas, cada um tem que fazer a sua parte da melhor forma possível neste momento, para que a gente passe por esse processo mais rápido e volte à vida normal. Então, acredito que para novembro, dezembro, a gente vai ter uma surpresa grata, Deus que nos abençoe, e aí a gente vai poder realmente estabelecer um processo de 2021
de recuperação, né? Vai ser um ano bem diferente. Eu acho que o aprendizado que a gente teve agora vai surtir muito efeito para o nosso futuro, para todos os nossos familiares, principalmente para os mais jovens. A gente tem um aprendizado muito bacana. Tá aí, Márcio Catão, muito obrigado, então, pela sua participação. Márcio, para a gente só finalizar, o conselho que fica, né, só para dar o último conselho às pessoas, né, já que está nessa retomada e já que são poucas as vagas, o conselho que fica é realmente comprar antecipado, aproveitar que vocês têm canal online para vender passagens, né? Isso é bacana. Quem não tem condições de ir às agências para comprar as passagens, é bacana visitar o site e já fazer a sua compra. Não efetuando a viagem, não há problema. A passagem pode sofrer uma troca, então ele não perde essa passagem. Mas é importante, principalmente com viagens com os horários mais à tardinha, compre antecipadamente e evita problemas. Já tivemos algumas situações que a gente conseguiu contemplar, né? E, de certa forma, a gente pôde atender as pessoas, mas para a gente é muito triste quando a gente leva uma pessoa e não consegue trazer. Até o momento não aconteceu, mas é bacana vocês tocarem nesse assunto e transmitirem para a sociedade para se organizar, não só nesse processo, para se organizar uma série de outras coisas, nas compras de mercados, comprar o necessário, o mínimo possível para o dia a dia, que é assim que a gente vai vencer esse processo. Tá aí, mais uma vez, muito obrigado. Márcio Catão, diretor da Aviação Teresópolis, trazendo as novidades e como está a situação da Aviação Teresópolis para atender a população nas viagens intermunicipais. E agora a gente fala sobre a Câmara de Vereadores de Teresópolis, Poder Legislativo, que teve mais uma reunião nesta terça-feira e, entre os assuntos debatidos, esteve também a capa do jornal O Diário de Teresópolis da terça-feira, trazendo a situação das contas do município, em que realmente há uma cobrança do Tribunal de Contas para uma maior transparência, né? Já que o governo insiste que há transparência, mas ainda há alguns detalhes que parece que o Tribunal de Contas não está concordando com o governo municipal. E sobre isso, o presidente da Câmara, o Leonardo Vasconcelos, trouxe o assunto em voga e debateu com seus pares. São na capa do Diário uma matéria sobre uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio no processo 221.654/2020, uma decisão monocrática da conselheira Andréia Siqueira Martins. É uma decisão do tribunal que demonstra que a prefeitura vem fazendo aquilo que a gente vem falando há muito tempo, não sendo transparente. Desde o começo da pandemia, a gente vem brigando que tem que ter o portal do coronavírus, que lá tem que ter tudo informado, que lá tem que ter tudo escrito e bem explicado de forma que toda a sociedade possa acessar e entender. Mas a gente vem falando, vem denunciando, e o governo, por suas várias formas, né, é um governo mentiroso e acredita na própria mentira e vem dizendo que o portal é transparente. E aí, lendo a matéria do Jornal Diário, eu fui buscar o processo. E o processo ele tem alguma quantidade de páginas, eu fiz um destaque aqui em 2 pontos que eu vou fazer a leitura para os senhores. Dentro desse processo, a decisão da desembargadora Andréia Siqueira Martins diz: desse modo, conclui-se que o jurisdicionado, no caso o município de Teresópolis, não presta informações em seu portal de transparência, nem mesmo conjuntamente com os demais atos, deixando de atender o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei Federal 12.527 de 2011, que é a Lei do Acesso à Informação. E aí, foi dada essa decisão determinando que o prefeito, em 10 dias, o prefeito Vinícius Cardoso Klaus, inscrito no CPF, não vou dizer o número, nos termos do parágrafo 1º do artigo 26, em combinação com o parágrafo 3º do artigo 84A, ambos do regimento interno do tribunal, para que em 10 dias contados da ciência adote as seguintes medidas: promova no site para a contratação do enfrentamento à Covid-19 a disponibilização dos respectivos dados em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, em especial que possibilite a gravação de relatórios, facilitando a análise das informações em cumprimento ao artigo 8º, parágrafo 1º da Lei de Acesso à Informação, sob pena
de vencido o prazo dos 10 dias, multa diária equivalente a 500 UFIR até seu efetivo cumprimento, na forma do artigo 537 do Código de Processo Civil, em combinação com o artigo 180 do Regimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o portal da transparência para o combate à Covid não é transparente. E aí a gente vem solicitando informações desses 25 milhões, outros dizem 27 milhões, e o governo vem falando, mas não vem explicando. E hoje o corpo técnico do Tribunal de Contas notificou o prefeito para que em 10 dias torne transparente aquilo que é oculto. Essa informação que é oculta venha a ser revelada. Senão ele será multado em aproximadamente R$ 2.000 por dia pelo não cumprimento. E aí a gente fica preocupado com esse asfalto aventureiro de má qualidade que está nas ruas, se não está sendo pago com a verba do coronavírus. Se pagamento a outros fornecedores não está sendo pago com o dinheiro do coronavírus. Essa é a preocupação do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que o prefeito está aplicando o dinheiro do corona para ganhar a eleição. E aí, meus senhores, eu peço aos senhores que se reúnam, que leiam esse relatório. Nós temos trabalhado de maneira remota através de sessão virtual. Vou deixar aqui, ó, processo 221-654-2020 do Tribunal de Contas. É uma decisão monocrática da conselheira Andréia Siqueira Martins. Há grave indício de desvio de finalidade do dinheiro que é para salvar vidas, para que se torne o dinheiro para comprar votos. Essa é a minha palavra na liderança na data de hoje. Muito obrigado. Presidente, eu vou, na verdade, dar até sequência numa fala de Vossa Excelência com relação à representação que o Tribunal de Contas encaminhou ao chefe do Poder Executivo de Teresópolis, o senhor prefeito Vinícius Clausen. Dando continuidade aí na fala de Vossa Excelência, queria dizer que aqui no trecho dessa representação diz que, desse modo, concluiu-se que o jurisdicionado não presta informações passivas em seu portal da transparência, nem mesmo conjuntamente com os demais atos, deixando de atender ao disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei Federal 12.527 de 2011. A falta de veiculação de informações dos moldes exigidos pela legislação aplicável à espécie, especialmente após determinação desta Corte, a fim de que fosse promovida a devida adequação do sítio eletrônico oficial da municipalidade, revela a pertinência do pleito cautelar formulado. Ou seja, presidente, eu achei, que só o vereador Maurício e alguns vereadores dessa casa fossem enjoados, fiscalizando, cobrando do chefe do Poder Executivo. E hoje, o próprio Tribunal de Contas apresenta essa representação em face do prefeito, considerando a sua falta de transparência, a sua falta de lisura dos seus atos. Que, na verdade, o prefeito, como eu venho dizendo, é um bom estrategista, né? Ele gosta muito de fazer marketing político. Para tudo ter uma boa resposta, e aí um bom enganador, como vem aí enrolando a população de Teresópolis. Então, agora, Tribunal de Contas apresentando essa representação, que se ele não cumprir no prazo de 10 dias, terá uma multa diária de 500 UFIR para poder pagar. Então, presidente, inclusive, falando ainda das questões da saúde do nosso município também, lembrar que no dia que o prefeito esteve presente na nossa sessão, eu frisei bastante as questões dos leitos de Teresópolis, dos leitos que ele tem oferecido aí para atender essa retaguarda da saúde da população. Leitos que o que todos os dias estamos ouvindo da população nas ruas, nas redes sociais, nos veículos de comunicação da nossa cidade, é que, de fato, não tem essa retaguarda para socorrer a população. Enquanto que, aí, com a articulação do nosso vereador aí, junto ao prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro, trouxe 10 respiradores que, como eu disse, no dia que chegou esses respiradores em Teresópolis, que eles ficariam guardados no gabinete em crise do prefeito, aliás, gabinete de crise, encaixotados. Então, é uma vergonha o povo precisando de socorro e o prefeito
colocando à frente de tudo a sua vaidade, porque não foi ele que conseguiu, então não coloca para ser utilizado pela população e alega com a sua própria boca que esse equipamento está de estepe, que está ali somente aguardando para fazer o backup se algum aparelho desse vier a parar de funcionar. Então é uma vergonha para a população de Teresópolis, nesse momento de pandemia, precisando de melhor assistência e equipamentos encaixotados no gabinete do prefeito. Tá aí, então, essa sessão, o resumo do que aconteceu na sessão da Câmara de Vereadores de terça-feira, o assunto mais importante debatido aí que a gente trouxe para você. Realmente, a gente precisa saber exatamente o que acontece no nosso município, com o dinheiro do nosso município, o nosso dinheiro que está indo para a prefeitura. A gente precisa saber, precisa ter transparência. Não adianta falar que tem transparência, é preciso mostrar e provar. E com isso a gente encerra aqui o nosso boletim direto da redação. Lembrando que você pode ficar bem atualizado também no nosso site, netdiario.com.br, sempre atualizado em tempo real para você saber de tudo que acontece em Teresópolis e também nas nossas redes sociais. Acesse o nosso Instagram, nosso Facebook e também o YouTube com todos os vídeos, as principais matérias, o nosso boletim, nossa programação, tudo lá para você no YouTube. E lembrando que a qualquer momento a gente volta aqui na programação com outras informações. Até a próxima!